Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química. E hoje nesse vídeo a gente vai responder umas 3 perguntinhas sobre teoria atômica. No caso de Rutherford, Dalton, Bohr e Rutherford, Bohr, além de Thomson. No caso, essa primeira pergunta mostra uma figura que se relaciona com o modelo de Rutherford. E ele fala para a gente ver quais alternativas se relacionam diretamente com a teoria de Rutherford. Ou seja, quais essas alternativas que Rutherford incorporou em seu tal átomo. No caso aqui, a natureza elétrica do átomo. Por mais que Rutherford tenha incorporado esse conceito em sua teoria, no caso aqui com os prótons e com os nêutrons aqui e com os elétrons circundando, não foi a primeira teoria que mostrou isso. No caso, tinha anteriormente com Thomson o modelo do pudim de passas, que fala que há uma esfera de prótons circundada de elétrons. Então, por mais que esse modelo pertença ao de Rutherford, não foi interpretado por ele, mas sim já utilizado anteriormente. A divisibilidade do átomo é a mesma coisa. No caso, esse conceito não não tinha sido descoberto nem por Rutherford ainda. É o que veio depois, posterior a Rutherford, com o modelo de Rutherford-Bohr, em que Bohr aprimora esse tal modelo atômico. E isso é relacionado com orbitais, quantização de energia. Isso é um assunto que vem depois de Rutherford. Que os elétrons ocupam níveis de energia bem definidos. Mesma coisa. No caso, esse nível de energia bem definidos se relacionam com o conceito de orbital do modelo de Rutherford-Bohr. Ou seja, não é o modelo de Rutherford em si, o modelo raiz. No caso, ele é um aprimoramento desse tal modelo. No caso, vem posterior, lá para 1900 e pouco, se eu não me engano. Que a maior parte do átomo era vazia. No caso, essa é a resposta correta, porque esse modelo vem direto de Rutherford com aquele experimento que ele pega uma lâmina de ouro e bombardeia essa tal lâmina de ouro com raios, partículas alfa. Ele vê que ao essa tal lâmina ter sido atravessada, isso comprova como posso dizer, a transparência do átomo, que o átomo não é completamente maciço, mas sim uma parte que tem os prótons, os elétrons, mas também tem uma parte vazia, que no caso corresponde a mais ou menos 10.000 vezes, porque grande parte, no caso desse modelo que ele fez, dos raios alfa, grande parte dos raios atravessaram essa tal lâmina de ouro, que comprova que assim, o átomo ele é muito vazio, entendeu? Tem parte deles que tem elétrons, no caso a eletrosfera, mas grande parte do átomo é vazio. Se não fosse vazio, todos os raios que iriam bater na lâmina de ouro iriam refletir de volta. Mas como isso não aconteceu, então a letra D é a correta. Mas eu vou conferir pra gente ver se tem algo de interessante. Que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas com energias diferentes. No caso, também essa afirmação vem com o modelo de Rutherford-Bohr, que ele fala o seguinte: quanto mais perto ou quanto mais longe do núcleo, no caso esse núcleo aqui, o elétron está, há variação de energia, entendeu? Isso não vem explícito no modelo de Rutherford, isso é uma afirmação que vem posteriormente. Então, eu coloquei resposta na alternativa D, que a maior parte do átomo era vazia. Eu vou conferir aqui, vou responder e tá correto.
Então eu vou aqui na segunda questão, nessa aqui, que fala o seguinte. Ele dá uma afirmação pra gente e a gente tem que ver se está certa ou não. Não, perdão. Tem que falar de quem é o teórico que fez essa afirmação aqui. Quem foi o teórico que redigiu essa tal afirmação aqui. Que fala o seguinte: após a descoberta do elétron, não seria possível ainda conceber um átomo como uma esfera rígida, indivisível, mas como uma esfera ou nuvem de carga positiva na qual os elétrons estariam embebidos, uniformemente distribuídos. No caso, envolve dois modelos atômicos aqui, em que esse último aqui é o que envolve a questão, correto? Então, esse antes aqui, que fala de esfera rígida e indivisível, sem o elétron como carga, se refere ao modelo de Dalton, no caso, o pioneiro no fato de redigir teorias atômicas. Ele foi o primeiro a fazer isso. E nessa primeira teoria não tem nada de prótons, elétrons, nada. Só fala de uma esfera rígida e indivisível e maciça. Só isso. Esse conceito de carga positiva, carga negativa, vem na segunda teoria atômica. No caso, foi a de Thomson. Então, aqui, entre essas alternativas, aqui fala isso, no caso, carga positiva em que os elétrons estariam embebidos, no caso, uniformemente distribuídos, os elétrons, é o modelo de Thomson. Caso que lembra que a gente falou do modelo do pudim de passas? É isso, que tem uma esfera de prótons no qual os elétrons estariam distribuídos uniformemente na superfície. Então vou responder aqui e tá certo, perfeito. Aí aqui eu vou ver a nossa terceira questão aqui. Espera aí. Aqui, deixa eu ver, só conferir se é essa aqui mesmo. Tá carregando. Isso aí, tá ok. No caso ele fala o seguinte: ele dá uma afirmação, a gente tem que responder se ela tá certa ou tá errada. Fala o seguinte: o experimento realizado por Rutherford, em que ele utilizou uma fonte de partículas alfa, contribuiu para a proposição de modelo de estrutura atômica com um núcleo que contém partículas positivas e neutras e que concentra praticamente toda a massa do átomo. Ainda conforme esse modelo, ao redor do núcleo tem-se a eletrosfera, que contém partículas negativas de massa desprezível. No caso, eu vou ver aqui e essa questão tá certa. Porque assim, esse experimento que ele fez com as partículas alfa tá perfeito, que com isso ele propôs a sua teoria, correto? Proposição de modelo de estrutura atômica com um núcleo de partículas positivas e neutras, correto? Perfeito. E que concentra praticamente toda a massa do átomo. No caso, eu não cheguei a falar na aula de teorias atômicas, mas quando a gente te mostrou no caso sobre os nêutrons, aquele vídeo que eu fiz, a gente mostra isso, porque assim, antes até do modelo de Rutherford, o modelo de Thomson mostrava isso. Não sei se vocês se lembram daquela figura que eu desenhei na primeira videoaula, que fala que é uma esfera de prótons que tem pequenas bolinhas que representam os elétrons que está distribuído uniformemente. Ou seja, esse tal núcleo, no caso que vem proposto por Rutherford, tem como maior concentração de massa o próton e o nêutron, porque o elétron ele não tem quase nenhuma massa. Por isso que às vezes também ele vai de um átomo, vai para o outro, entendeu? Ele não tem tanta estabilidade, dependendo do átomo, obviamente. Se a gente pegar um átomo de um gás nobre, a gente não pode comparar um átomo de metal, entendeu? Mas
de uma coisa, a gente pode afirmar que o elétron ocupa uma parte muito pequena do átomo e que ele está distribuído em eletrosfera. Perfeito. Eletrosfera, no caso, são aquelas regiões que o elétron fica orbitando, no caso realiza movimentos circulares em volta do núcleo e contém partículas negativas. Perfeito, tudo isso está de acordo com o modelo de Rutherford. É isso. Responder e tá correto. Enfim, gente, esse é o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e se você quer que eu responda mais algumas questões relacionadas a esse assunto, comenta, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer para melhorar o canal. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau.